Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no estúdio do Service Podcast hoje para gravar os 5 minutos com os espíritos. E hoje a gente vai falar um pouco se os espíritos são uma propriedade típica da matéria ou será que eles são algo a mais, será que é algo criado à parte da matéria. Então a gente está aqui nos 5 minutos com os espíritos. Bom, Valdenir, seja bem-vindo. Mirela, seja bem-vinda também. Obrigada. Nós estamos aqui hoje para a gente falar da pergunta de número 25 do Livro dos Espíritos. E Kardec começa com essa pergunta já desafiadora aqui, né? O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Bom, vamos lá. Então, vou começar aqui. Depois eu jogo a bola pro Valdenir. Os espíritos de cara respondem que são coisas diferentes, né? Espírito é espírito, matéria é matéria, e eles são independentes. Eles ressalvam também na mesma resposta que, apesar de serem coisas independentes, é necessária uma ligação para que a gente, aqui nesse estado de encarnado, perceba o espírito. Porque a gente não consegue, é limitado aos nossos sentidos, né? Tocar no espírito. Então, o espírito usa da matéria para ser percebido. Essa resposta ela é bem simples, no meu ver, né? Ambos são distintos, eles são bem sucintos, ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Mas ela é muito reveladora, porque uma vez que a gente fala que o espírito e a matéria são independentes, ele está dizendo que a vida continua. Eles estão dizendo que a vida continua, né? Então, meu corpo físico se vai, passa pelo processo que a gente chama de morte, e aí, nesse momento, se são distintos e independentes, a minha individualidade e a minha inteligência, ela permanece depois dessa passagem. Então, embora a resposta seja pequena, curta e simples, ela tem um grande significado aqui com essa revelação aí dos espíritos. Então, o que está por trás aqui, então, seria que tá dando a entender que isso aqui existe uma continuidade da vida, então, logo depois do plano físico, não é isso? Ou seja, nós temos uma propriedade totalmente especial dentro do universo, né? O espírito é algo especial. Com toda certeza é. E olha só, para que o espírito se manifeste no plano físico, há necessidade da matéria. Então, a matéria está totalmente submetida ao espírito. É ele que dá a forma, é ele que anima, é ele que traz os pensamentos, é ele que faz as coisas erradas, é ele que tem os acertos. A matéria é só a argamassa que é unida para se dar uma vida física que é, vamos dizer assim, um avatar que se constitui, né, para o espírito. Na minha concepção, eu ainda estou maturando isso. Nós temos 2 tipos de universo, tá? Um totalmente espiritual e o outro material. E esse material, isso é uma coisa minha, uma concepção minha, posso estar redondamente enganado. Mas a concepção material, esse universo material, se constitui do plano físico nosso e o plano espiritual, para onde nós vamos depois de desencarnados, porque nessa outra dimensão ainda é física, é matéria. Então tudo isso para que o espírito possa se manifestar e consequentemente evoluir. Então, o espírito é propriedade da matéria de forma alguma. Ele é apenas aquele elemento que é utilizado para que todo o universo, todo o cenário da vida, inclusive a vida, possa se manifestar. Isso mostra que nós somos espíritos encarnados, e não o contrário, né? Matéria com lampejo de inteligência, né? Exatamente. E eu queria até alongar isso aqui também, porque é uma coisa de interesse das pessoas que estão chegando no espiritismo também, né? Já que a inteligência é ela que anima a matéria, né? Então, eu sei que a gente vai falar um pouco de fluido animal também, desse material que une também aqui, que dá efetivamente a vida, né?
Mas é o espírito, então, que mantém a vida no corpo, não é isso? Sim, com toda certeza. E olha só, é um conjunto, é uma coisa muito bem elaborada. O espírito ele é muito sutil, é uma coisa que ainda é algo que nós não conseguimos dimensionar. O que o nosso vocabulário pode dizer que é o espírito é o quê? É uma chama, é uma luz, é uma energia. É isso que a gente consegue entender, mas não é isso. É o que o nosso vocabulário, o nosso pensamento alcança. Então é muito sutil. E a matéria é muito grosseira. Muito grosseira. Então, tanta sutileza e tanta grosseria, não dá para se encaixar os dois. Então, nesse meio termo, criou o quê? Criou-se o perispírito. Não é que criou-se, é um modo de dizer, né? O perispírito. O perispírito. Que é o quê? O intermediário entre a matéria e o espírito. Então, esse perispírito, ele está presente em nós desde as mônadas, quando vieram aqui e começaram os primeiros seres unicelulares. Então, o princípio inteligente, ele se moldou ali, não sei se eu posso usar essa palavra, o perispírito, que deu forma à matéria. O perispírito, na realidade, é a forma, é o que dá o formato, que dá a criação. A matéria é mais ou menos a argamassa. Você tem lá uma forma qualquer, joga lá cimento, depois você tira da forma e fica com formato, né? Sim. Bem rude essa comparação. Mas é mais ou menos assim. O perispírito, ele agrega os elementos necessários para a constituição de um corpo físico. Então, que é o ideal para a manifestação daquele princípio inteligente, que evolui desde os seus primórdios até, sabe-se lá aonde que será a parada disso. Né? Nós não sabemos. Então, a partir desse instante, do mais simples possível, começa-se essa multiplicação. Então, há o desenvolvimento do perispírito e o desenvolvimento, consequentemente, o princípio inteligente, que é onde fica gravada todas as informações daquela existência, é que vai se ampliando, dando novas formas, evoluindo. Eu não me recordo agora de qual obra que era, mas acho que era uma das obras do André Luiz, em que ele nos conta que o perispírito ele é ligado à forma do corpo denso, de célula a célula, de ponto por ponto. Não é isso? Exatamente. E isso traz uma série de consequências também quando a gente está falando relativamente à situação inclusive das doenças, porque da forma como a gente pensa, como se nós somos essa inteligência aqui que dá vida à matéria, tudo que a gente pensa, então, a gente acaba somatizando no corpo também. Exatamente. Exatamente. Tudo que a gente faz com o nosso corpo vai ser levado, né? Vai repercutir lá. Exatamente. Repercute lá. Vai sair do outro lado, vai imprimir do outro lado. Né? E isso que é interessante, né? Porque a gente acaba tendo uma interdependência entre o que se faz, inclusive no corpo mental, né? Na inteligência, o espírito, propriamente dito, e até o ponto em que se tem também do que se faz com o corpo também. Ou seja, um plano, né? O plano da inteligência se sobrepõe sobre o plano físico, e o plano físico acaba tendo uma interdependência também com o plano da inteligência, né? Isso são dois corpos, né? Eu diria. Um vai realmente repercutir no outro. Por exemplo, as doenças, como a gente sempre fala, as doenças antes de existirem no corpo físico, elas já pré-existiam no espírito. Então, o que aconteceu? Apenas uma transmissão de um para o outro. Aquilo ali vai somatizando até explodir no corpo físico. E depois tem que ter o trabalho reverso. Você tem que curar. Primeiro o corpo. Curar o corpo e, consequentemente, o espírito vai sendo curado. Quem criou isso é inteligente. Quem será, né? Quem será? A pessoa que criou isso, né? Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes da gente terminar, eu queria que a gente já fizesse esse 25A aqui, que é eu diria que é quase uma continuação dessa aqui, que a gente acabou de fazer, né? Essa união, ela é igualmente necessária para a manifestação do espírito. E aí ele vai dizer assim: entendemos aqui, por espírito, o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas por esse nome.
E ele vai dizer assim, é necessário para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso ainda. Né? Eu queria que a gente desse uma comentada sobre isso aqui, porque ele é quase que uma continuação do anterior, né? Antes da gente encerrar aqui o tema. Olha só, ele falou uma coisa mais ou menos, com outras palavras, do que eu falei. Repete só esse trechinho final, por favor. É necessário para vós, porque não estáis organizado para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. E quais sentidos? Os sentidos do corpo físico e os sentidos também do perispírito. Então, mesmo no plano espiritual, a gente desdobrado ou na erraticidade, a gente não vai ter percepção ainda do que é o espírito. Porque ainda somos mais matéria do que Exatamente. espírito. É isso aí. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. São diversas perguntas, né? E a gente quer, inclusive, diversificar algumas dessas perguntas aqui, trazendo não somente o Livro dos Espíritos, mas também outras obras, como a Gênesis, o Céu e o Inferno, também aqui dentro dos 5 Minutos com os Espíritos. A gente vai ficando por aqui e retornamos na semana que vem.